Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui passando a régua, fechando o ano na nossa última atividade deste ano, das quintas-feiras à tarde. Nós vamos hoje falar sobre educação doméstica, mas antes, vamos então à nossa prece, ao nosso momento de agradecer, como nossa amiga já introduziu. Vamos serenando nossa respiração, buscando respirarmos tranquilamente, nos sentindo plenamente aqui, com os nossos pés no chão. E assim, agradecemos a Deus pelo ano que passou, por esta casa bendita que nos recebe sempre, com esses trabalhadores sorridentes, com esses estudantes da doutrina espírita, com vontade de aprender mais, de fazer bem. Que sigamos fortalecidos por muitos mais anos ainda, na vontade de aprendermos, na vontade de fazermos o bem, na vontade de aqui estarmos, compartilhando com tantos irmãos as alegrias que sentem os seguidores do Cristo, em comemorar o seu aniversário, a sua vida, os seus ensinamentos. Que fortaleça em nós a cada ano novo esta boa vontade de seguirmos sendo cristãos melhores, pessoas melhores, e que assim seja. Educação doméstica é um texto escolhido pela nossa área de comunicação e que fala daquela educação em casa de cada um. Nem sempre o assunto se trata ou tem a ver com a educação de crianças, de jovens, mas também a educação de nós mesmos. Quem somos em casa? Como somos em casa? Ouvimos uma vez uma afirmação que combina muito com o título desta palestra, dessa exposição doutrinária de hoje. A educação doméstica. Era uma pessoa chamando a atenção de um familiar, dizendo: eu gostaria de ser tratado como tu trata as visitas aqui em casa. Quando chega alguma visita no lar, geralmente oferecemos o que tem de bom, o que tem de melhor, a tratamos com cortesia, oferecendo um bom lugar para sentar, algo para beber ou para comer e um diálogo fraterno, um diálogo amigo. E entre os nossos familiares, nem sempre somos assim. Então, que a gente trate os nossos familiares como aquela boa visita agradável. Por mais que tenhamos um relacionamento rotineiro, que sejamos nós tão educados no lar quanto desejamos ser ou quanto mostramos ser também fora dele. A educação doméstica nos convida a sermos bons educadores de todos aqueles que conosco convivem, mas principalmente dos pequenos em nosso lar, dos nossos netos, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos e afilhados, daquelas crianças que vêm à Terra com a missão de aprenderem como nós outros. Mas, se nós, adultos, cristãos, espíritas, conscientes de que somos espíritos imortais, já vivemos outras vidas, seguiremos vivendo, é preciso que a gente se dê conta de que a educação aos jovens, às crianças, precisa ser a educação do espírito imortal, que somos nós. É preciso que a gente comece logo, hoje, agora, a fazer tudo aquilo que para nós seja a meta, o objetivo de um homem bom, de um homem correto, de um homem de bem. Porque se temos a plena consciência de que estaremos lá no futuro, no lugar onde nós nos colocarmos. Quem define com quem a gente vai viver no futuro? Em que cidade a gente renascerá? Em que país a gente renascerá? Podemos dizer, mas é Deus, são os bons espíritos, e é também verdade. Mas
nós só teremos aquilo de que formos merecedores. Nasceremos entre os pais, entre os irmãos, que se fizer necessário para a continuação do nosso aprendizado, para a continuação da educação do nosso espírito imortal, para a educação de nós mesmos. Se nos perguntarem quem quer ir para o céu, quem quer uma vida plena, quem quer ir para um paraíso muito bom, levantaremos a mão, não é? Dizendo, eu quero um paraíso, eu quero um lugar bom para viver. Mas, para que a gente lá chegue nesse lugar bom, é preciso que a gente também seja bom, né? Imaginemos um paraíso, um lugar bom, cheio de pessoas tão más quanto nós sabemos ser, com as nossas invejas, os nossos egoísmos, os nossos jeitos de afirmar, às vezes, que somos espíritas, que temos o conhecimento da vida imortal, mas às vezes a gente diz, teve que mereceu, recebeu apenas aquilo que plantou. Às vezes nós somos até duros ao afirmarmos a nossa crença, de que cada um colhe apenas aquilo que plantou. Sabemos dizer isso quando vemos alguém se dando mal, né? Alguém que está sofrendo muito, alguém que está passando por coisas difíceis, a gente é bem bom em consolar, dizendo, é só o que tu mereceu. Mas quando a gente vê alguém muito feliz, com muita bonança, com muita alegria, muita saúde, a gente lembra de dizer, teve o que mereceu? Nem sempre. Nós, em nossa maldade, muitas vezes gostamos de reforçar o mal e nem sempre nos lembramos de reforçar o quanto nos alegra o bem, a alegria, o bem-estar daqueles que convivem conosco. Então, a educação doméstica nos chama, nos convida a percebermos que é preciso que a gente se eduque e que a gente eduque aqueles que conosco convivem em relação ao futuro. Que lá no futuro estaremos aonde merecemos estar, vamos ser merecedores sim, mas que a gente constrói isso hoje, agora, ontem, que a gente vai fazendo tudo o que é necessário para estarmos melhores agora. E se a gente muito errou no passado, sempre há maneira de a gente corrigir, de a gente fazer o bem. Afinal, só no nosso último dia de vida é que não dará mais tempo, né? Mas hoje, enquanto cá estamos, enquanto ainda somos educadores dos outros e de nós mesmos, ainda temos tempo de demonstrar o quanto feliz é o cristão que busca seguir o ensino do Cristo. Não é porque a gente ainda hoje não consegue amar a todos como deveríamos que devemos nos entristecer. A gente tem vontade de ser assim, de amar a qualquer um o tempo todo. Amar a todos todo o tempo. Sabemos ser pessoas amáveis, pessoas caridosas, eventualmente. Esse é o nosso exercício. Às vezes somos muito bons. Às vezes somos extremamente amorosos. É como se a gente demonstrasse, eu sei ser assim, eu só não consigo ser assim o tempo todo. Mas a gente sabe. Assim como sabemos ser maldosos, sabemos ser bondosos. E nesta época do Natal, mais ainda, nos sentimos tocados a fazermos o bem, a comemorarmos o aniversário de Jesus na forma que Ele gostaria que a gente comemorasse. Fazendo o bem, doando um pouquinho do nosso tempo, doando algo material, às vezes o nosso dinheiro, às vezes o recurso financeiro, fazendo o bem àqueles que são mais necessitados que nós. Mas agora estamos cá no mês de dezembro, final de ano, últimos dias de um ano. E gostamos, todos nós, ao final do ano, de dizer aos nossos amigos, aos nossos entes queridos, boas palavras, boas coisas, desejando paz, saúde, felicidade,
muitas coisas boas. Mas, para que o ano novo, que aí está, seja de fato bom, é preciso que a gente deseje estas boas coisas nos outros demais dias também. 365 dias tem um ano e só nos últimos dias do ano a gente fica dizendo que tu tenha um bom ano, tudo de bom, que tu tenha paz, que tu tenha saúde, que eu tenha paz. A gente também faz desejos em relação a gente e estes desejos são saudáveis, são ótimos, mas é preciso que a gente fortaleça em nós a esperança, a fé, a certeza de que se nós desejarmos tudo isso de bom que sabemos desejar, no dia a dia será muito mais fácil de alcançarmos. Para que a gente faça então do próximo ano de 2025 um verdadeiro ano novo, um ano muito bom, um ano mais feliz, é preciso que a gente faça a nossa cota de esforço em todos os dias. E é possível, sim, termos sempre um ano melhor. A cada ano estamos com mais conhecimento, a cada ano temos mais experiência. Pode ser que tenhamos vivido várias dificuldades, doenças, muitos problemas e eles também nos fortalecem, nos preparam para dificuldades. Quando estamos doentes, quando estamos adoecidos, muito valorizamos a saúde. Então a doença também nos auxilia, o problema nos auxilia a desejarmos o bem, a desejarmos o melhor. Que a gente consiga sempre ir educando o nosso espírito imortal. Através das nossas ações, fazendo aquilo que a gente gostaria que acontecesse no futuro. Por mais que em alguns dias a gente pense, hoje eu não consigo rir, no dia em que a gente não consegue sorrir, que a gente não consegue falar coisas boas, que a gente pense, eu vou conseguir ainda? Amanhã, quando passar essa onda de dificuldades, esses problemas que eu estou tendo, pois sempre temos a certeza de que tudo passa. E o que não passar nesta vida, também já sabemos, né? Espíritos imortais que somos. Aquilo que não puder ser curado agora, na próxima vida será. Iremos todos passar pela porta da morte e estarmos com um novo corpo, uma nova saúde na próxima vida. Mas que isso não seja para nós apenas uma desculpa de sou espírito imortal, não consigo mais me mudar, na próxima vida eu mudo. A gente precisa mudar hoje, para que a oportunidade se apresente amanhã, se apresente logo ali. Nos educarmos enquanto espírito imortal que somos, quer dizer ter a certeza de que o amanhã terá as cores que eu pintar hoje. O lugar onde eu vou estar será bom ou será ruim, de acordo com o que eu fizer hoje. O ambiente onde eu vou renascer não será apenas aquele em que haverá, quem sabe, alegria, bonança, saúde, paz, pessoas que se dão muito bem, se eu não for merecedor desta boa vida. Mas todos queremos, assim como fazemos o desejo de ano novo, né? Saúde, paz, alegria, dinheiro no bolso. Que a gente tenha isso, mas que a gente faça o nosso esforço, nos educando e auxiliando na educação de todos aqueles que à nossa volta estão. Como a gente educa aqueles que estão à nossa volta? Dizendo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Não, ao contrário. Geralmente, educamos melhor pelo nosso bom exemplo, pelo nosso modo de proceder. Faça o que eu faço. E quando a gente erra, que a gente converse com os nossos entes queridos, sejam eles aqueles jovens educandos ou os nossos companheiros de vida. Que a gente admita. Faço minha cota de esforço, mas nem sempre
consigo fazer o bem, o correto, aquilo que eu gostaria. Todos nós cá estamos nesta terra como espíritos ainda aprendizes. Não somos anjos, não somos santos, não seremos aqueles que acertam em todas as suas decisões. Assim também, precisamos lembrar que, como nós, todos os nossos entes queridos também não são os anjos, não são os santos e que erram de quando em quando. E se erram, e se nós erramos, todos nós precisamos dar e receber perdão. Perdão, desculpas por nossos erros no dia a dia. Assim como precisamos nos felicitar pelos nossos acertos. É preciso que a gente incentive os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossa mãe, aqueles que conosco convivem no lar. Quando eles fazem algo que nos alegra, quando algo que foi feito em família gerou um bom resultado, um bom acontecimento, é preciso que a gente felicite, que a gente diga o quanto bem a gente se sente, o quanto bom foi que aquilo tenha acontecido. Para que não sejamos também aqueles que só falam das coisas ruins, dos problemas, aqueles que apontam o dedo e dizendo, olha, te avisei, viu? Eu disse que não ia dar certo. Então, assim como a gente sabe dizer quando acha que não vai dar certo, que a gente diga, quando deu certo. Que bom que a gente conseguiu. Que bom que o resultado foi esse. Olha onde nós chegamos. Porque isto também faz parte de nossa educação doméstica. Da educação do espírito imortal que somos. Nos alegrarmos, nos felicitarmos por todas as alegrias, por tudo aquilo que tem acontecido de bom. Porque nós desejamos atrair o bom, o belo e o bem, e se a gente ficar no dia a dia só falando dos problemas, o que é que a gente estará atraindo no dia a dia? Mais problema, mais dificuldade. Ninguém aqui quer atrair mais problema, mais dificuldade, né? Então que a gente fale do belo, do bom, do bem, lembrando de todos os dias repetirmos aqueles desejos que sabemos fazer agora, nesta época de Ano Novo. E se a gente perguntasse a algum pai, uma mãe, o que é que tu considera mais importante na educação dos teus filhos? Qual seria a resposta, amigos? O que é mais importante quando a gente está educando alguém? Como a gente deseja que seja um filho, um sobrinho, um neto, um afilhado? Qual é o nosso principal desejo? Que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa ética, que seja uma pessoa de bem. Como a gente se transforma em uma pessoa boa, uma pessoa de bem? Fazendo esforço. Fazendo bastante esforço para não atrair tudo aquilo que eu não quero atrair. Para não buscar tudo aquilo que eu não quero para a minha vida. Para ir de encontro a tudo aquilo que eu quero atrair. Para que todo o bem que a gente deseja seja alcançado. Nós temos um exemplo, um incentivo de Jesus que nos indica que o amor é a boa solução para tudo aquilo que a gente necessita, que a gente precisa. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus afirmou e João lá registrou: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E a palavra amor e a necessidade de amar está repetida nos 4 evangelhos, Marcos, João, Mateus e Lucas, em inúmeras vezes. Muitas vezes Jesus exemplificou o amor em gestos, em ações e recomendou o amor. E os evangelistas lá registraram inúmeras vezes. Porque Jesus afirmou que o principal mandamento é o amor. É a forma de atingirmos todo o bem que é possível
alcançar e nos afastarmos de todo o mal que não desejamos. É claro que quando a gente toma conhecimento dessas recomendações, desses ensinamentos, a gente não passa a se tornar de uma hora para outra um ser amoroso e bom. Se assim o fosse, não precisaríamos de inúmeras vidas, de inúmeras reencarnações. Mas, a cada reencarnação, conseguimos ser um pouquinho menos mal, um pouquinho mais bom, um pouquinho mais caridoso. E assim vamos nos tornando, até que um dia, quem sabe, sejamos todos nós anjos, espíritos muito evoluídos, espíritos que só fazem o bem a todos o tempo todo. Mas por ora, é preciso que a gente pratique, que a gente faça a nossa cota de esforço. Por mais difícil que seja amar alguém, algum companheiro difícil, algum familiar difícil, mas a gente sabe não odiar. Lembram da recomendação de Jesus quando disse: faz o bem àqueles que te perseguem, àqueles que te caluniam? Era Jesus dizendo: olha, aquele que te impõe uma dificuldade é o que mais precisa ser amado. É o que mais precisa do nosso perdão, da nossa ajuda, do nosso carinho. Mas é claro que a gente também, ainda na qualidade de seres cheios de defeitos que somos, não conseguimos sair amando a qualquer um o tempo todo. Mas a gente consegue não odiar, não fazer o mal. Afinal, a recomendação é: faz o bem àqueles que te perseguem e caluniam. Então que a gente não faça o mal, que a gente cale sempre que nos venha ao pensamento a crítica dura, aquela crítica mais cruel, a palavra mais difícil de ser ouvida, que a gente respire e pense: como Jesus gostaria que eu comentasse esse fato que eu preciso comentar, ajudasse esse meu parente, meu amigo, meu filho, com quem eu preciso conviver e conversar, com amor, amando aos que perseguem e caluniam, entendendo que aqueles que mais dificuldade nos impõem na vida são os que mais necessitam do nosso amor, da nossa ajuda, do nosso perdão. Pois viemos juntos, geralmente, com esta tarefa. Aqueles espíritos que conosco estão na caminhada, que só nos trazem alegria, felicidade, que são os nossos companheiros mais alegres, sejam eles amigos, vizinhos, parentes, aqueles vieram com tarefa semelhante a nós, para que a gente consiga, então, juntos irmos nos incentivando, apoiando-nos um no outro, para que a gente tenha sucesso. Sucesso é entender, perdoar, conseguir o perdão de todos aqueles mais difíceis em nosso dia a dia. Afinal, a nossa tarefa é muito nos amarmos. E não só nos momentos em que a gente está fazendo coisas alegres, coisas boas, muito nos amarmos a qualquer momento, o tempo todo, indistintamente. E essa tarefa difícil, ela se torna renovada, relembrada a cada final de ano, quando fazemos nós a avaliação de como foi o nosso ano. O que é que a gente fez neste ano? 12 meses, 365 oportunidades de termos um bom dia. Se o nosso ano não foi tão bom quanto a gente gostaria, que a gente sempre renove a nossa vontade, a nossa boa vontade de fazer do ano novo tão bom quanto a gente gostaria. Que se alguém que precisava ser perdoado esse ano eu não consegui perdoar, que eu consiga perdoar no próximo ano. Alguém a quem eu precisava ir e dizer que perdoa, que a gente consiga. Porque perdoar alguém não quer dizer conviver junto o tempo todo a abraços, com carinho, mas sim perdoar no coração, no sentimento, porque isso nos faz bem. Isso faz com que a gente deixe no caminho o peso da dificuldade da convivência e passe a conviver com mais leveza,
passe a enxergar aquele ente difícil com mais amorosidade, entendendo. Ele é tão necessitado quanto eu, do perdão, do carinho, do amor, do bem, que todos nós gostaríamos. E assim a educação doméstica é aquela educação que nos convida a sermos todos os dias amáveis. Aquela lembrança que eles disse no início, tratarmos a qualquer um no lar como tratamos aquela melhor visita em nossa casa, oferecendo o bom, o melhor de nós, o melhor lugar, a melhor comida, as melhores palavras. Que a gente consiga, no dia a dia, agir assim. E para os dias em que a gente não conseguir, que a gente chame o nosso irmão mais velho e peça: Jesus, me dê forças para que eu consiga ser tão amoroso quanto tu recomendou que a gente fosse. Quanto foi a tua recomendação de que seria esse o modo dos teus discípulos agirem no dia a dia. Amarmos-nos sempre. Afinal, desejamos ser os bons discípulos, conhecidos por muito nos amarmos. E assim, chegando ao final dessa nossa exposição doutrinária de hoje, convido todos à prece. A prece com um pedido especial, para que no ano novo, para que nos próximos meses a gente consiga amar mais. Os amigos trabalhadores da casa então se posicionam para o nosso passe e todos nós fechamos os nossos olhos e vamos fazer o nosso pedido ao Pai amoroso e bom, que nos dê força de vontade, que nos dê coragem para amarmos a Ti, Pai, acima de todas as coisas. E amando a Ti acima de tudo, que possamos aceitar tudo aquilo que nos é imposto, que nos é necessário vivenciar nesta vida. Pois tudo está de acordo com a Tua permissão, Pai amoroso e bom. Pedimos também força para aceitarmos tudo aquilo que se faz necessário aceitar em nossa vida, para que pela aceitação não tenhamos revolta, para que pela aceitação tenhamos a coragem de fazer o bem, tanto quanto somos capazes de fazer. E por todas estas bênçãos, nós te agradecemos, Pai amoroso e bom, pois sabemos que Tu está ao nosso lado, nos fortalecendo a cada dificuldade, alegrando-te também conosco a cada boa ação, a cada momento bom. Assim, que tenhamos um ano bom no próximo ano. E que assim seja.